Olá, eu me chamo Antônio Donizete de Paula, sou diretor da Unidade de Praças e Jardins da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Americana. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o curso de Adaptação, Água e Resiliência. Nós estamos na aula número 8 e o tema é Áreas Verdes e Resposta Rápida, a atuação da Unidade de Praças e Jardins em eventos extremos, né? Nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência, né, com relação às nossas atividades na Unidade de Praças e Jardins. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar passando para vocês um pouquinho da nossa experiência. E o objetivo é apresentar a capacidade de resposta à frente dos vendavais e queda de árvore, que ocorre muito aqui na nossa cidade americana, num período que pega final do mês de novembro a mais ou menos até o mês de março, né? Nós temos algumas equipes na Unidade de Praças e Jardins, que são duas no total de arborização urbana, né? E tem mais uma equipe que está de fase terceirizada, também com 3 equipes, que é o que a gente precisa para dar resposta rápida, né, com relação aos vendavais. A recuperação, né, das áreas degradadas com relação aos temporais, a parte de rua, da obstrução de ruas, né, até em alguns casos prejuízo para a residência, e a gente precisa nesse momento de ter respostas rápidas. E para isso nós estamos numa interlocução muito rápida e especial com o pessoal da Defesa Civil, da Guarda Municipal, Secretaria de Obras, né, e também com a empresa da CPFL, porque na verdade todas as ocorrências elas estão assim bem juntas, né, para ser resolvidas dentro do contexto. E a nossa equipe ela já fica sempre preparada a qualquer momento, qualquer horário, né, acontecendo os temporais. Cada um de vocês que tiver essa dificuldade já vai ligar e vai falar ou com a Defesa Civil, que é o contato mais rápido, a Guarda Municipal e a Secretaria de Obras também, que nos apoia muito nessas ocorrências. No nosso dia a dia, nós trabalhamos nas nossas prioridades emergenciais, né? As ocorrências, às vezes as pessoas pensam que a gente demora um pouco para atender, mas principalmente nesses últimos meses, nas ocorrências, tivemos muitos números de atendimento, né? E às vezes alguns chegam um pouquinho mais tarde. A nossa parceria com as outras secretarias no contexto são sempre muito voltadas para a rapidez, né? A gente sabe da dificuldade das pessoas quando uma árvore cai em cima da residência, que ela cai em cima de algum veículo, que ela cai obstruindo as vias públicas. Nessa situação a gente tem que ver quais prioridades a gente tem que atender. Em primeiro lugar, aquela que está dando um problema mais grave, que é sobre as residências, sobre veículos, se tem vítima, se não tem vítima, né? E aí a gente vai fazendo todo esse atendimento. A CPFL é um parceiro importante que a gente tem usado bastante por conta da questão da rede de energia elétrica. E às vezes a gente consegue atender rápido e outra vez a gente não consegue por conta da energização dos cabos. Na queda das árvores, desce o poste, desce a cabo de primária, de secundária, e aí a equipe da prefeitura, quando chega no local, não consegue desenvolver e tem que aguardar a presença deles também. Então são as ocorrências mais corriqueiras nossas na época de temporais. Eu queria também falar um pouco para vocês da importância da nossa arborização urbana, né? Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as nossas árvores. Nós precisamos muito das árvores nas nossas calçadas, nas nossas áreas verdes, nas praças públicas, né? O nosso grande problema que a gente precisa passar é a questão da qualidade das árvores, das espécies, os locais em que elas estão sendo plantadas. Então tudo isso influencia na questão desse contexto da mudança climática. O plantio correto, o plantio adequado da espécie correta no lugar certo é de grande importância. Nós temos a nossa lei de arborização urbana e ela é bem clara e ela fala muito bem disso, né? Nós temos nossos espaços públicos que às vezes as pessoas vão plantar muda de árvore sem o conhecimento da prefeitura,
sem a nossa autorização, porque é importante falar que a lei ela prevê pena para quem planta árvore em locais que não tem autorização com a prefeitura, que pode ser um local que não é adequado para aquela espécie. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da gente fazer o plantio de uma muda de árvore. Nós sabemos que ninguém gostaria de plantar uma muda de árvore simplesmente porque gosta, mas a gente tem que contribuir com a natureza, contribuir com o nosso meio ambiente urbano. Mas para isso a gente precisa ter esse grande cuidado. Cuidado com as árvores plantadas na calçada, por exemplo, a poda, o manejo, toda essa questão é muito importante. A prefeitura tem esse trabalho, a gente faz muito bem isso, o nosso dia a dia conta com isso. Mas hoje as pessoas precisam entender que assim, nós temos também um dispositivo legal, que é a pessoa contratar alguma empresa para poder fazer a poda da árvore na sua calçada, agilizar um pouco o processo. Essas pessoas, elas são credenciadas pela prefeitura, elas fazem anualmente o nosso curso de arborização urbana, e essa credencial é disponibilizada para fazer trabalhos em áreas urbanas, aqui nas nossas calçadas, por exemplo. Então, se a pessoa tiver essa disponibilidade e não tiver no contexto aquela questão de esperar a prefeitura fazer, ela pode muito bem lá no site da prefeitura, né, escolher um dos credenciados, liga, a pessoa vai, vê mais ou menos quanto fica para fazer o serviço, e essa pessoa já está qualificada, ela está habilitada e credenciada para poder estar fazendo o serviço que é de acordo com as normas técnicas da prefeitura. Bem, como a gente já tem falado para vocês agora há pouco, nós temos também que informá-los que a gente falou um pouco sobre as árvores adequadas para plantio em calçadas e tudo mais. Então, a Prefeitura de Americana, através da Secretaria do Meio Ambiente, tem à disposição o viveiro municipal, que fica na rua Isolina Geminiani Rosa, que é muito importante quando você tomar a decisão de fazer um plantio em calçada, procurar a Prefeitura, que ela tem as mudas ideais para calçadas disponíveis, com orientações de plantio e tudo mais. E o outro assunto para reportar é a questão de como você deve solicitar uma poda preventiva. É muito simples, é só você entrar no site da Prefeitura, no atendimento digital, e fazer a sua solicitação via saque, né? Para poder, essa solicitação vai chegar até a nossa unidade de praças e jardins, e um técnico vai fazer a verificação, e havendo realmente a necessidade, a Prefeitura pode muito bem executar o trabalho de poda técnica, né? Ou então a pessoa, se não quiser esperar a Prefeitura, tem a outra opção que eu acabei de falar para vocês, que é de contratar uma empresa credenciada, que também vai estar no site da Prefeitura para poder fazer o atendimento para vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado por participar dessa apresentação, né? Fico muito feliz de poder estar falando um pouquinho sobre a nossa experiência na unidade de praças e jardins, na nossa Secretaria do Meio Ambiente. E até mais. Muito obrigado.